Bem-vindas! Gente, e o que vai ser a nossa live hoje? O que nós vamos falar na nossa live de hoje? Por que o método GoTag ele é diferente dos outros métodos? Porque é importante saber qual a diferença de um método para o outro, por que a gente chega a essa conclusão, né? Então, a gente vai falar sobre isso. Vamos começando. O que vocês acham? Qual é a principal diferença? Eu vou anotar aqui as diferenças, vocês vão escrevendo aí. Quais são as diferenças entre o método GoTag e o método tradicional? O Eduardo está fazendo todos os dias. Parabéns, Eduardo. Então, vamos lá. Quais são as diferenças do método GoTag para o método tradicional? Bora lá, quem me diz? A criança aprende sem aquela obrigação, aprende se divertindo. Ponto 1. Aprende, estou anotando. Aprende se divertindo. Então, o que a gente conclui que a criança... Quem disse isso? A Josi. A Josi disse isso. Olha só. Que consequência, que resultado a gente pode ter quando a criança aprende se divertindo? Ela se envolve mais. Eu digo que ela se compromete com o que ela está fazendo. Quando ela se compromete com o que ela está fazendo, o avanço dessa criança é grandioso. É grandioso. Ela aprende, não é porque ela quer aprender, ela não aprende o inglês porque ela deseja aprender o inglês. Lembra que eu falei isso? Ela aprende o inglês como consequência da brincadeira. O inglês como consequência da brincadeira. E nunca o inglês como sendo a tarefa principal, o foco principal. Ela é uma consequência. E por que isso? Porque as crianças têm dificuldade de enxergar o impacto das suas ações ao longo prazo. Então, se o papai e a mamãe estão lá assim, meu filho tem que estudar inglês, porque o inglês é importante para o seu futuro, a nossa geração ainda foi perdoada, o inglês era perdoado, agora não é mais, é obrigatório. E o que a criança vai falar para você? Não é nada, porque não entendeu nada. Não sabe nem o que é futuro. É tudo muito distante para ela. Então, um dos que a Josi contribuiu para a gente foi aprende se divertindo. O inglês é a consequência da brincadeira dela, do lúdico. E quando ela brinca, ela se compromete. Você já viu uma criança, você tem que parar, pedir uma criança para ir brincar? Fala assim, meu filho, vai lá brincar? Com qualquer brincadeira, pode ser de corda, pode ser até videogame, pode ser qualquer brincadeira. Agora, você não precisa pedir para ele ir lá brincar, mas você precisa pedir para ele estudar, para ele fazer um tema, para ele tomar um banho, porque tem uma época que as crianças não gostam de tomar banho. Então, você tem que pedir para ele tomar banho, você tem que pedir para ele escovar dente, mas para brincar, precisa pedir? Tem que pedir para parar. Meu filho, para, vem almoçar. Depois você continua. E é assim, porque o comprometimento da criança é grande, porque ele tem um foco. O foco dele não é aprender inglês. O foco dele é ganhar acessórios para montar o seu herói. Só que ele só consegue fazendo isso se ele fizer gol, como diz, se ele pronunciar corretamente. A Maísa falou, primeiro se aprende a falar como acontece, de forma natural. Sim. Vou pegar o caso da Maísa aqui, que ela respondeu logo em seguida. Primeiro se aprende a falar como acontece de forma natural. O que acontece no sistema tradicional de ensino é que a criança já vai para lá tendo que fazer o quê? Gramática junto. Lembra que eu falei em uma live que o nosso cérebro tem uma ordem, uma sequência lógica de aprendizado, uma sequência lógica para ele seguir? Nosso cérebro tem que falar é mais fácil do que ler, que é mais fácil do que escrever. Então, são coisas, falar, ver e ler e escrever, são sequências. Quando a gente chega no sistema tradicional de ensino, a criança já é logo colocar lá na carteira, sentada na carteira, uma apostila na frente e vamos ligar, e vamos grifar, e vamos completar, e vamos fazendo. Então, vamos
primeiro trabalhar o vocabulário dessa criança. A gente aprende a falar primeiro. A gente vai para a escola para aprender a ler e escrever depois que a gente fala. Por isso que é importante a criança, quanto antes a criança aprender, mais rápido, melhor é para ela. O movimento da língua é diferente. Então, por isso que é importante falar, porque a criança tendencia a ler o que está escrito ali. Por exemplo, deixa eu ver se eu pego um rascunho aqui de novo. Segura aqui. Segura aí, gente. Vou dar um exemplo para vocês. Agora, se quem viveu o piquenique entende, já vai sacar. Ó, o que vocês estão vendo aqui? Como é que é isso aqui em inglês? O que é isso em inglês? Vocês conseguem saber o que é isso em inglês? Quem sabe um pouquinho de inglês? Eu também não sabia não, viu, gente? O que era isso aqui? Fiz anos de cursinho, fiz anos, 4 anos de cursinho, sistema tradicional, nunca soube o que é isso aqui não. Então não se preocupem com vergonha de falar que não sabe não. Tá? O que é isso aqui? Olha como é que escreve. Anger. Anger. Só que se pronuncia hanger. Então, a gente precisa primeiro aprender a pronunciar e depois ir para a escrita. É muito mais fácil para a criança associar o objeto ao nome de forma concreta para depois ela ir para a escrita, porque ela vai entendendo os fonemas que existem dentro da língua. Ela trabalha os fonemas e aquilo começa a pertencer. Então, a marca de um carro, Ranger, é quase isso. É quase isso, viu, Adriane? Então, a marca de um carro, só faltou um Rzinho ali. Mas é importante a criança aprender a falar, mesmo sem saber ler e escrever. Se a gente conseguir fazer a criança ampliar o vocabulário dela sem ela saber ler e escrever, é fantástico. É fantástico. Evita um monte de coisa. Lembra da tradução involuntária? Então, é isso. E aí, a gente falou, então, que o falar é importante. Vamos colocar as crianças para falar. Falar, ouvir, falar. No método Aprendendo através dos Sentidos e sobre o brinde, queria quem enviasse fotos do piquenique. Graciele, fique calma. Fique tranquila, vamos fase por fase. Olha o nosso cérebro. Fase por fase. Vamos lá. A gente aprende através dos sentidos. A Graciele, então, falou que a gente, através dos sentidos. E o que seriam esses sentidos, gente? A Diana também falou, permite usar todos os sentidos. Então, o que são os sentidos? Ó, vamos usar os sentidos? Comer, ver, sentir. Ó, tá frio? Tá quente? Sente o cheiro. Tudo quando a gente trabalha as emoções, os sentidos, o nosso cérebro tende a guardar muito mais essa informação. Tende a esquecer muito menos. Ela tende a partir ele tende a jogar a informação da memória de curto prazo para a memória de longo prazo. Então, isso sim é importante. Aprender pelos sentidos e não decorando. Não é decorando. A cada uma palavra que a gente decora, a gente esquece outras duas. Então, o caminho da decoreba não é o caminho correto. Se fosse o caminho correto, nós saberíamos inglês, porque foi preciso a gente decorar para a gente fazer vestibular. Pelo menos o básico ali para fazer um vestibular, nós tivemos que passar por ele. Nós decorávamos. Né? Então, olha só, para o nosso cérebro entender que aquela informação é importante, tirar da memória de curto prazo, a memória de curto prazo vai sair logo. Para tirar da memória de curto prazo e levar para a memória de longo prazo, nosso cérebro precisa envolver sentidos. Então, quais são os sentidos?
Comer, cheirar, ver, tocar. E aí, o nosso cérebro coloca essa informação na memória de longo prazo, tá? Então, sentidos é muito diferente de você sentar o seu filho atrás da carteirinha e fazer ele decorar o que é uma maçã em inglês, decorar o que é cabide em inglês, decorar o que é copo em inglês, copo de plástico, decorar o que é colher, decorar o que é garfo. Só que a gente sabe que vai entrar e vai sair. Vai entrar e vai sair. Não é o melhor caminho, tá? O melhor caminho, então, é que a gente entendeu que precisa tocar, ver, sentir, comer, cheirar e vivenciar aquilo ali. Fechou? Vamos encerrar? Então, bye, bye. Eu vejo vocês lá no Telegram e vejo você no Face. Então, beijo, vejo vocês no Telegram, no Face.